talvez seja o sermão mais contundente que o Senhor Jesus pregou em todo o seu ministério. Eu queria convidar você a tentar entender um pouquinho desse sermão. Ele fala sobre o espírito farisaico, uma coisa que tem permeado a fé desde há muito tempo, e realmente o Senhor Jesus abomina. Quando a gente olha para o Senhor Jesus, vê Jesus pregando um sermão como este, inflamado, cheio de irritação, justamente Jesus, que sempre foi uma pessoa com um espírito meio, dócil, isso gera em nós uma admiração, uma certa curiosidade. Por quê? Por que será que ele pregou um sermão assim? Um sermão que ele fala 8 vezes, ai de vós, onde ele fala 7 vezes, hipócritas, 2 vezes, guias cegos, 2 vezes, insensatos e cegos, e 1 vez, serpentes, raça de víboras. A gente fica pensando, que colocou tudo isso, todo esse sentimento de revolta no coração do Senhor Jesus? A gente vai percebendo que cada um desses adjetivos tão veementes nos fazem ver quão abominável é aos olhos de Deus esse espírito farisaico, não importando a forma, a maneira em que ele se manifeste no meio da igreja. O meu propósito nessa manhã é olhar para esse capítulo 23, pensar alguns versículos dele e tentar entender o que caracteriza esse espírito farisaico. O primeiro texto que eu quero ler junto com os irmãos está nos versículos de 1 a 4. Então, Mateus capítulo 23, versículo de 1. Diz assim a palavra do Senhor: E então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e os fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os pões aos ombros dos homens, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Agora os versículos 25 até 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E é que é tudo isso que o Senhor Jesus está tentando nos falar. Essas 8 vezes em que ele caracteriza esse espírito farisaico como um espírito de hipocrisia na fé. A palavra hipócrita, na língua grega, ela tem um sentido, um substantivo que tem um sentido muito comum. Ela significa ator. Essa era a palavra que se usava para aquela pessoa que participava de uma peça de teatro, que encenava alguma coisa. E é disso que o Senhor Jesus começa a falar, daquelas pessoas que vivem uma aparência de santidade, mas que não têm a profundidade da santidade, que vivem a superficialidade da fé e não a profundidade da graça transformadora, que mexe com a vida, com os sentimentos, com o coração, com as atitudes da alma. Jesus estava condenando veementemente
evidentemente esta característica do espírito farisaico, de sempre estar encenando a santidade sem nenhuma coerência entre palavra e vida. E ele vai dizendo isso de uma maneira muito clara. Ele vai dizer: olha, vocês se sentaram sobre a cadeira de Moisés. Isso quer dizer, vocês, como líderes do judaísmo, como pessoas que estão ensinando a palavra de Deus, vocês têm a autoridade de quem fala a palavra, mas vocês não têm vida de quem vive, estuda e deixa a palavra transformar a vida. E é justamente disso que o Senhor Jesus está falando. Eu acho que esse é um sermão tão atual, mas tão atual, num tempo em que nós evangélicos, de modo geral, estamos vivendo crises de integridade. A gente tem ouvido falar de tantos escândalos. O nome evangélico tem sido abalado em tantos lugares, até pela figura de pastores, de ministérios que caem. E existe alguma coisa que labora dentro da comunidade evangélica e precisa ser olhado mais de perto. E Deus quer não é uma vida de aparência. Eu me lembro que, quando garoto, eu tive alguns problemas com a congregação cristã no Brasil. Eu não sei se você já teve, mas naquele meu tempo eu tive alguns problemas com a congregação cristã do Brasil. Porque a congregação cristã do Brasil defende algumas doutrinas que têm a ver com a maneira com que você ora. Então, uma pessoa, ela só pode orar de joelhos. O homem só pode orar se ele estiver vestido de terno e gravata. A mulher só pode orar se ela estiver com o véu sobre a sua cabeça e as mangas compridas colocadas. Ela não pode ter nenhuma parte desnuda do seu corpo. Ele não pode orar nas ruas, nas praças. Ele precisa orar dentro do lugar onde é o lugar de adoração. E assim a gente tinha algumas dificuldades, porque a gente gostava muito de fazer ar livre naquele tempo, e as pessoas então geralmente paravam e diziam: como é que você está fazendo oração ao ar livre? Como é que você está falando agora de Jesus de público? Não pode, só pode falar na casa ou na igreja. E eu tinha algumas dificuldades com aquela forma, porque eu tinha um vizinho que era da congregação cristã no Brasil. E esse vizinho costumava chegar bêbado. Chegava, mas num pobre danado em casa, trançando as pernas. E eu ficava tão bravo quando alguém da congregação cristã do Brasil chegava para mim, para me dar aquela dura no meio da praça, porque eu dizia: que adianta você estar de terno, de gravata, de tudo isso aí, mas chegar bêbado em casa? E às vezes a gente vai vivendo essas incoerências da vida. Eu acho que é isso que o Senhor Jesus estava olhando para aqueles fariseus que se sentavam na cadeira de Moisés e vestiam uma roupa exterior, não é? Mais acurada do que a roupa interior, porque eles tinham todas aquelas coisas que representavam ser um fariseu, vestido mais comprido, a fita que eles usavam pendurada no vestido mais larga, o filactério pendurado aqui na munheca, na testa, e na verdade no coração as mudanças não tinham acontecido. E aquilo que Jesus estava mostrando àqueles fariseus é que o que vale é a radiografia do nosso coração feita do céu. Você pode estar usando a roupa de domingo, a Bíblia que fica encostada na tua casa todo dia, que você faz bonitinho no domingo, até aqui no poeira, para chegar aqui. Mas sabe disso não vale nada, porque há alguém que conhece o teu coração. E não tem roupa, não tem Bíblia, nem
voz entoada na oração, que enrole o Deus Todo-Poderoso. Eu creio que nós estamos vivendo nos dias de hoje, no meio do Evangelho, esta crise de integridade. E alguns problemas que nós acusávamos no passado, outras pessoas estamos vivendo hoje. Quando a nossa conversão não muda a nossa vida, não muda as nossas palavras, não muda as nossas atitudes, não muda as nossas intenções, não muda os nossos propósitos. Quando as pessoas no nosso dia a dia não podem sentir, não pela pregação, mas pela nossa maneira de ser, diferença nenhuma. Então, o Senhor Jesus vai dizer para nós: ai, vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque o coração ainda não mudou. A religião, melhor, a fé, precisa transformar os nossos valores, as nossas intenções, os nossos sonhos, os nossos pensamentos. A nossa identidade tem que ser a identidade de Jesus. Se não for, eu sou mais um desses fariseus, e sabem muito bem vestir a roupa de santidade, falar sobre oração, até recitar versículos de cor da Bíblia, mas não funciona, porque não produz nada de novo no meu coração. Segunda coisa que o Senhor Jesus falou sobre esse espírito farisaico está nos versículos 5 até 12, onde ele vai dizer aqui de maneira bem clara, no versículo 5, as motivações alimentadoras da vida de um fariseu. Diz assim: todas as suas obras eles fazem a fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus caracteres e aumentam as franjas dos seus mantos, gostam do primeiro lugar nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças, de serem chamados pelos homens Rabi. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos, e ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, aquele que está nos céus. E nem queirais ser chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é Cristo, mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Sabe qual é a segunda característica desse espírito farisaico? Primeiro, é essa máscara de ator da santidade. Segunda característica desse espírito farisaico é fome de aplauso. Há uma motivação dentro da gente. Eu tenho percebido uma coisa estranha, esquisita. Como às vezes no meio religioso, no meio da igreja, existem disputas de poder. Ninguém vai ganhar dinheiro nenhum com isso, não. Mas existe uma motivação lá dentro. É a motivação de destaque, de autoridade, de poder, de aplauso. Isso já acontecia, gente, olha lá no tempo de Jesus. Eu acho que acontecia até antes do tempo de Jesus, porque o homem é homem e continua tendo natureza humana, carnal, pecadora. E ele traz às vezes essa natureza, às vezes não sempre, essa natureza que precisa ser quebrada no poder do Espírito Santo, para dentro até do meio em que há fé. Esses homens se vestiam de santidade, então eles tinham a roupa santa. Então todo mundo usava a vestimenta normal, assim, durante a semana,
No dia de ir à sinagoga, ele usava um paramento especial, uma roupa especial, onde tinham algumas fitas colocadas nas pontas desse vestido, e eles usavam aquelas caixinhas de couro com alguns versículos da Bíblia guardados ali dentro, na munheca esquerda e na testa. No dia de ir à sinagoga, fariseu não. O fariseu primeiro mandava aumentar o tamanho da caixinha de couro, para todo mundo ver que a caixinha de couro estava na munheca esquerda e na testa. Ele mandava aumentar a largura das fitas e o comprimento dessas fitas, para que todas as pessoas pudessem ver as fitinhas. E ele não usava só no dia da sinagoga, ele usava todo dia aquele paramento especial. É como se ele tivesse de batina todo dia. Essa é a ideia. E ele andava na rua, não se misturava com as pessoas, porque o nome fariseu quer dizer separado. Então, se você começasse a andar do lado de um fariseu, ele parava, esperava você ir na frente, e depois ele continuava o seu passo, daquela maneira santa de andar, passo a passo, passo a passo. Ele ia lá santamente andando. Ele tinha uns negócios esquisitos, né? Quando a gente estuda um pouquinho os costumes dos fariseus, a gente dá risada, porque ele tinha muito problema de olhar para a mulher. Ele não podia olhar para a mulher. Então, se passasse na frente dele uma mulher bonita, ele fechava os olhos e continuava andando santamente. E se ele tropeçasse, ele dizia: Senhor, olha o que eu estou fazendo por causa do teu nome. O Senhor Jesus reinterpreta todas essas aparências de santidade. Ele diz uma coisa que é muito firme: vocês estão fazendo isso porque existe uma outra motivação dentro de vocês. Não é serem santos, nem serem lindos, nem serem transformados, mas vocês são alimentados pelos elogios, pelos aplausos, pelas afirmações, pelo destaque, pelo poder. Então eles estavam preocupados em quem ia sentar no primeiro banco da sinagoga. Porque naquele tempo sentavam no primeiro banco as pessoas de destaque, e no último banco as crianças, quem não tinha muito destaque. Dessa vez não inverteu, né? As crianças sentam no primeiro banco, hoje não no último banco. Mas que mexe com o meu coração é a motivação da nossa alma. Por que servimos a Deus? Por que estamos engajados nesse e naquele trabalho? Por que estamos fazendo estas ou aquelas coisas? Porque quando nós tivermos o sentimento de Jesus, que é sentimento de servo, dificilmente uma igreja vai ter dissensões e confusões. Porque o servo, ele está lá para obedecer o seu Senhor. Ele está lá para servir. Agora, num lugar onde todos são senhores, você não vai conseguir ver nada sendo feito corretamente. Porque eles vão brigar tanto entre si e não vão realizar nada. O grande problema no meio evangélico de hoje, o grande problema em muitas igrejas, é que nós perdemos a perspectiva de servo. Estamos deixando Satanás insuflar dentro do nosso coração sentimentos de vaidade, de autoestima, de tão grande apreço, que quando qualquer coisa sai daquilo que eu imagino que talvez fosse o melhor, então aquilo vira uma guerra. O espírito farisaico aparece e eu perco o meu destaque. Os irmãos, quando vão
vão lendo os evangelhos, descobrem que um grande problema, porque Jesus foi tão perseguido pelos fariseus, é porque eles tinham grande medo da posição deles que Jesus estava tomando. Porque eles eram os líderes religiosos daquele tempo, e agora o povo, a congregação, não seguia mais aqueles líderes religiosos, seguiam a Jesus pelos campos, pelas colinas, para ouvir o sermão, para ver aquilo que Deus estava fazendo através do seu Filho. E no templo de Deus, não tinha mais lugar para Deus. Triste. É muito triste. Mas às vezes no templo de Deus não anda tendo lugar para Deus, porque o espírito farisaico vai consumindo a nossa vida. Eu li outro dia um livro, ele fazia uma ilustração, eu não sei se essa ilustração é tão verdadeira assim, eu ainda não tive condição de verificar teologicamente, mas onde ele falava sobre o ministro de música do céu. Não tem nada a ver com o pastor Marcinho, não, né? Mas ele falava do ministro de música do céu. E ele começou então a falar de alguns problemas que às vezes a igreja vive nessas áreas que envolvem a arte. Ele disse que o grande problema que aconteceu no céu aconteceu na área da música. Eu não sei se é verdade, mas que Satanás, ali como ministro do louvor de Deus, desejou ardentemente ser o alvo do elogio dos seus comparsas. E aí então quebrou-se o louvor do céu. Meus queridos, quando a mão direita faz alguma coisa e a esquerda está sabendo, usando a linguagem de Jesus, é porque nós estamos querendo o louvor que pertence a Deus. E o Senhor está tentando nos ensinar é que a fé deve nos mover a servir, a abençoar, a fazer com que os outros sejam alcançados pela graça maravilhosa de Jesus, e que toda a honra, toda a glória, todo louvor pertençam ao Senhor da glória. E aí a gente para de brigar com que pode cantar na igreja, ou se é só coro que canta na igreja. A gente descobre que Deus usa as pessoas de modo diferente, e a gente descansa no Senhor da glória. Agora, quando o espírito farisaico está dentro da gente, a coisa fica enrolada e complicada. A terceira coisa que o Senhor Jesus falou sobre o espírito farisaico está no versículo 15. E essa é uma coisa muito dura, mas muito dura mesmo. Ele diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Agora vejam o versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as carnes das viúvas, sob o pretexto de fazeis longas orações, e por isso recebereis maior condenação. Um terceiro elemento dessa atitude interior que representa o espírito farisaico é o interesse. Lembra que nós começamos falando sobre hipocrisia? Depois nós falamos sobre a fome de aplausos. Aí começa a caminhar um pouquinho mais. Interesse pessoal. Uma coisa que eu descobri estudando esse texto é que os escribas eram chamados não somente para copiar a lei, mas eles eram chamados como tabeliães, né? Para fazer os assentos, especialmente das propriedades, das escrituras, daquele negócio todo. E eles eram então tidos como pessoas de respeito dentro da estrutura do povo, e por isso que faziam isso, lavravam essas escrituras. E eles então, na hora em que atendiam uma viúva, alguns deles, não todos, se aproveitavam dessa posição de respeito e santidade para interesse próprio. E é disso que Jesus está falando, e falando de frente, de cara para esses homens.
Vocês estão interessados no espólio. Vocês estão interessados em qual é a parte que vocês têm nesse negócio. E às vezes até na maneira de fazer a coisa, conseguiam retirar daquelas viúvas até todas as suas propriedades que eram doadas de uma maneira fraudulenta a uma entidade religiosa, mas que depois retornava para eles mesmos. É disso que Jesus está falando. Você já ouviu alguma coisa parecida com isso aqui nos dias de hoje? É velho, né? Desde os tempos de Jesus. Que Jesus está mostrando aqui. Não é que eu não possa doar alguma coisa para o reino de Deus, eu mesmo dou, e tantos dos irmãos têm doado. Mas é a maneira como podemos usar a nossa capa de santidade para manipular as coisas que estão ao nosso redor segundo os nossos interesses. Às vezes, interesses pessoais. Olha, eu quero dizer uma coisa. Nós não estamos aqui para vender nada para ninguém. E nem para ampliar o nosso escopo de relacionamentos para que a gente tenha mais clientes. Nem estamos aqui para favorecer os interesses de A, B ou C. Porque isso é espírito farisaico. Nós estamos aqui para servir o Senhor da glória e honrar o seu nome e entregar nossa vida inteiramente a Ele. Agora, esses interesses, algumas vezes, se revestiam até dos aspectos do crescimento da igreja. Eles eram uma seita judaica que não era muito grande. No tempo do auge histórico do farisaísmo, eles chegaram a ter um número máximo de 6.000 adeptos. E eles trabalhavam veementemente para o crescimento da sua seita, mas não para o crescimento do reino. E o interesse está muito voltado, porque quando a gente vive esse interesse pessoal como norma de vida, e isso representa ser o nosso dia a dia, a gente faz as instituições semelhantes a gente, e as instituições acabam sendo uma cópia do meu caráter, não do caráter de Jesus. Meus queridos, eu quero muito que essa igreja cresça. Eu quero muito que os batistas cresçam. Mas eu quero, acima de tudo, que o reino de Deus seja instalado nessa terra. Porque se um dia eu inverter a posição destas coisas, eu terei carregado para dentro do meu coração o espírito farisaico. O reino tem que ser maior do que a pessoa, do que a instituição, do que qualquer coisa. Como todo mundo aqui, eu quero também ter sucesso. Você também quer. Mas eu gostaria, em primeiro lugar, que o sucesso seja no nome de Jesus. Porque a glória pertence ao Senhor Jesus. Eu acho que uma das maiores lições de vida contra o farisaísmo foi dada por João Batista, quando ele se encontra com Jesus Cristo, e quando o ministério de Jesus Cristo começa a se acender, ele que havia rebanhado multidões ao redor dele, e os discípulos dele dizem: mestre, olha, Jesus está indo mais alto do que você. E ele, com toda a firmeza de um homem que não é fariseu, mas é um santo de Deus, diz: convém que ele cresça e que eu. É isso que o Senhor Jesus quer.
que a glória dele seja dada a ele. E aí a gente vai descobrindo algumas coisas interessantes. É que tudo que Deus coloca na minha mão é para a glória dele. Que a minha vida é para a glória dele. Não para a glória do meu ministério. Nem para a glória dessa ou daquela instituição. É para a glória do Senhor Jesus Cristo. E se a gente inverter isso, eu estou carregando para dentro do meu coração um espírito farisaico. O que Deus quer é que nós sejamos aquelas pessoas que expressam a graça de Deus, acima de tudo. Eu tenho muita dificuldade, qualquer forma. Eu sei que algumas pessoas até já questionaram isso para mim algumas vezes, e eu pensei, eu vou falar isso de público, né? Olha, quando a gente realiza um casamento aqui na igreja, a gente não cobra nada. Mas pastor, mas está gastando luz, está gastando água, está gastando papel higiênico, está mesmo. Sabe por quê? Porque eu não quero que ninguém na face da terra diga que uma igreja do Senhor Jesus vem de um ato de culto. E se nós estamos fazendo um casamento com um ato de culto, então não pode ser vendido, gente. De graça você recebeu, de graça você dá. Eu não estou aqui para ganhar dinheiro fazendo culto. Eu estou aqui para a glória de Deus. E a igreja está aqui não é para ser importante na cidade, é para infiltrar o reino de Deus nessa terra, abalar os corações dos homens. E se Deus te coloca numa posição de destaque, você não está lá por outra razão. Se Deus te colocou, a não ser para que a glória de Deus chegue naquele lugar. E se eu não tivesse visão, eu estou vivendo um espírito farisaico. Isso o Senhor tem que falar. Nos versículos 16 a 24, ele vai falar sobre um outro aspecto desse espírito farisaico. Ele vai falar sobre cegueira. Ele vai dar tantas ilustrações, eu não tenho tempo agora para estudar tudo. Mas ele vai dizer, vocês são guias cegos. Lá no versículo 13, ele vai mostrar o que significa ser um guia cego. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Quando nós carregamos dentro do nosso coração esse espírito farisaico, nós continuamos sendo mestres, sentados na cadeira de Moisés. Mas agora nos tornamos mestres que não enxergam a verdadeira graça e a verdadeira espiritualidade. E então nos tornamos pedra de tropeço. E pessoas que poderiam se converter à fé genuína em Jesus estão sendo obstruídos por causa da maneira como nós estamos vivendo e algumas vezes até por aquilo que estamos brigando doutrinariamente. É isso que Jesus vai falar nesse texto todo. Eles vão perdendo a perspectiva do Senhor Jesus nas suas vidas. Eu fico impressionado porque às vezes os grandes prejudicados de pessoas que vivem no espírito farisaico são os filhos. Às vezes a gente vê, eu não vou dizer que sempre é assim, mas algumas vezes a gente vê pessoas que vivem esse espírito farisaico, têm a roupa da santidade, têm a oração da santidade, têm aquelas palavras entoadas da santidade, mas não tem autenticidade, não tem profundidade. Sabe, não dá para a gente vestir uma máscara 24 horas por dia. E sabe onde é que a gente tira a máscara? Onde? Fala, pode falar.
Em casa a gente tira a máscara. E de repente a família toda vai percebendo que alguma coisa está esquisita. Como a minha mulher hoje não está aqui nesse culto, eu não vou poder falar, porque se eu falasse, se ela tivesse, eu ia arrumar um encrenque em casa. Ninguém conte para ela que eu contei. Tá certo? Tem uma historinha que diz que estava o pastor pregando no culto e de repente o povo começou a ouvir uns barulhos esquisitos. Lá atrás, lá no fundo, né? Começaram um barulho esquisito, era lata batendo, era como se panela arrastando pelo chão e uns negócios, umas vozes estranhas, estava todo mundo incomodado, um olhava para a direita e olhava para a esquerda. E o pastor pregando, aquela empolgação toda, e de repente entrou a mulher do pastor, os filhos do pastor, e eles vinham carregando a trouxa, era colchão, panela, roupa, tudo, vinha pelo meio da igreja, aquela confusão toda, e todo mundo parado sem entender nada. O pastor também parou e disse: mulher, o que está acontecendo? E ela, brava, olhou para ele e disse assim: de hoje em dia nós vamos morar aqui dentro, porque aqui você é uma coisa, lá fora é outra. Entendeu que minha mulher não gosta dessa comparação, né? Mas às vezes a gente vive isso, né? E lá em casa, os nossos veem a falta de coerência. E sabe o que acontece? Nós começamos a nos tornar um guia cego, que ao invés de conduzir o caminho, desvia. A gente diz para o nosso filho: ore mais, meu filho. Ele diz: agora que eu não oro. Bicho desse, fala comigo desse jeito, me trata desse jeito, me considera desse jeito. E que adianta? Você precisa ler mais a Bíblia. Aí lê lá na Bíblia um monte de coisa que tem a ver com a vida, dizendo: leu, não escutou nada. Olha lá. Vai chegando uma hora que aquele coração fica cauterizado. Já viu isso acontecer? Você já viu que geralmente o fariseu não ganha ninguém para Jesus? Ele fala, e ninguém se converte. Os amigos dele não creem naquela mensagem, porque o ruído da sua vida atrapalha qualquer mensagem do Evangelho. As coisas pelas quais ele briga não tem sentido, não tem valor, não tem profundidade, não tem dinâmica. E aí o coração fica vazio e as pessoas ficam vazias. Se você ler os versículos 16 em diante, você vai ver as brigas teológicas dos fariseus. Olha, se você jurar por aquilo, você vai ter que cumprir. Se você jurar por aquilo outro, você não precisa cumprir. Se você fizer isso, você não vai ter que cumprir. Na verdade, não era briga, era grande desculpa. Tudo bem, senhora, quanto tempo? Para os erros do coração. E a última coisa, eu vou terminar, meu tempo já acabou. Mas só é que a Bíblia vai dizer que eles são veneradores de santos mortos, mas detestam os santos de Deus que estão vivos entre eles. São aquelas pessoas que estão adornando sempre o túmulo de alguém. Só ir lá que amanhã eu estou lá. Estão olhando para a sua herança em tantos aspectos, e que às vezes até recriminam o povo daquele tempo, como era o caso desses fariseus, que os seus pais mataram os profetas, e eles estavam lá embelezando os túmulos dos profetas, e estavam dizendo: olha, se nós vivêssemos naquele tempo, nunca teríamos concordado com isso. No entanto, quando Jesus Cristo, o Santo de Deus, caminhou entre eles, eles é que prepararam todo o esquema da crucificação, porque eles não eram nada diferentes dos seus pais. É interessante como é fácil a gente venerar um santo morto, né? E como é difícil viver com alguém cheio do Espírito, um fariseu viver com alguém cheio do Espírito.
Porque aquele que vive cheio do Espírito não aguenta o farisaísmo. E o fariseu não aguenta aquele que vive cheio do Espírito. Sabe o que é que Deus abomina? O espírito farisaico no meio do seu povo. E sabe aquilo que o Senhor Jesus anseia? É quebrar essa cegueira e ajuntar debaixo das asas dele os seus filhos. E esse foi o apelo de Jesus nesse capítulo, no versículo 37. Se você ler esse versículo, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos, debaixo das asas, e não quiseste. Diante de tudo isso, minha pergunta para você hoje: qual é a pontinha de espírito farisaico que tem se alojado no teu coração? Porque Jesus não quer nenhuma pontinha disso. O que Jesus quer é aquilo que a palavra de Deus nos ensina: adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque essa adoração lá no fundo da alma mexe com a vida, mexe com as palavras, mexe com as atitudes, mexe com os sonhos, mexe com as motivações, mexe com os propósitos. E nisso está a verdadeira santidade. Santidade não se alcança por roupa, por palavra, por trejeito. Santidade é o Senhor Jesus no controle pleno e total da minha vida. Santidade é a autenticidade de um coração quebrantado e contrito, que se deixa mexer, mudar, contorcer. Santidade são as mãos que se oferecem para dizer: Senhor, não vale nada não, mas se tu quiseres me usar para a tua glória, me usa. Santidade é pecador e sabe que é pecador, mas que se deixa ser transformado pela graça de Deus. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Vamos orar a Deus. Pai querido, a tua palavra é tão verdadeira e tão profunda. E esse, Senhor, foi o sermão mais pesado e duro que o Senhor pregou no teu ministério aqui na terra. Mas continua sendo um sermão tão atual. Tão atual. E o pior é, Senhor, que às vezes somos tão cegos que o Senhor nos fala, nos mostra e nós não percebemos que o Senhor está falando conosco. Mas eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, que o Senhor tire toda a venda dos nossos olhos. E que aquilo, Senhor, que a tua palavra tem a ver com a minha vida e com a vida dos meus irmãos, que o Senhor aplique diretamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. Porque eu quero, e eu sei que os meus irmãos também querem, Senhor, enxergar o caminho que tu tens para nós. Tu és o caminho, a verdade e a vida, Senhor. E nós queremos viver centrados na tua pessoa. É no precioso nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor.